Fala galera, bora reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN. Hoje tem Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca. O Vasco precisando muito mais da vitória do que o Fluminense. Fluminense nesse momento é o líder da competição e o Vasco precisa somar pontos para se manter no G4 e garantir a vaga nas semifinais da competição. E também tem a Copa do Brasil, né? Quem não termina nessa fase mata-mata acaba ficando de fora da Copa do Brasil. Um dos motivos também para que o Vasco consiga a vaga. E para isso precisa vencer o Fluminense e um empatezinho com o Botafogo. E depois os outros jogos tendem a ser mais fácil, né? Não quer dizer que o Vasco vai ganhar, mas a tendência é que ganhe. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar desse jogaço de logo mais às 9h30, horário de Brasília. Aí dos cariocas, hein, Roberto? Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, e também para o fã de esporte. Quarta de cinzas, tem muitos bloquinhos ainda desfilando aqui pelo Rio de Janeiro, viu? Trio elétrico em várias ruas aqui do Rio. E hoje é dia desse clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã, 9h30 da noite, essa partida na quarta-feira de cinzas. E eu já trago para o fã de esporte. O dia começou com rivalidade, provocações, já circulam aí pelas redes sociais, fotos de torcedores do Fluminense que provocaram já o Vasco nessa madrugada, espalharam cartazes, adesivos ali perto da sede náutica do Vasco da Gama, também ali no Maracanã, já provocando, inclusive falando sobre a Série B. Então é dia de clássico, essas provocações já rolando. O Fluminense, a gente traz aí para o Fã de Esporte, é líder, como você falou, Bruno, do Campeonato Carioca, tem 17 pontos e esse é o penúltimo jogo antes da Recopa. Na próxima semana, o Tricolor viaja, então, para Quito para encarar a LDU dia 22. Então, a partida contra o Madureira deve levar a campo a equipe reserva e hoje, então, no Maracanã, força máxima justamente para fazer os últimos ajustes de olho na Recopa. O Fluminense, claro, quer conquistar os 3 pontos, apesar de estar de olho na Recopa, até porque o Flamengo também está coladinho ali, tem apenas 2 pontos de diferença. É o primeiro clássico do Fluminense nessa temporada, e por falar em clássicos, o Tricolor não vence partidas assim há 8 jogos, são 4 empates e 4 derrotas, mas os tricolores não estão tão preocupados, porque teve título da Libertadores ano passado, o próprio título também no Campeonato Carioca. Do outro lado, o Vasco também vai com força máxima para essa partida, já fez um clássico nessa temporada, empate por 0-0 com o Flamengo, uma boa atuação foi considerada do time do Vasco da Gama, e agora esse clássico com o Fluminense. A gente traz aqui uma boa notícia, que é o Payet, que volta após cumprir suspensão na última rodada, e expectativa pelo retorno também de Verratti. Ele teve uma fratura na costela, vinha jogando no sacrifício, passou aí essa semana com um tratamento intensivo e deve ir a campo então mesmo no jogo de logo mais. Então vai ter esse duelo também, Gano-Verratti. Então vamos ver o que esse clássico então espera para os torcedores. Bruno? Roberta contava pra gente alguns números, histórico, recente, talvez não tão favorável ao Fluminense em clássicos, mas na nossa tela recordadores vão jogar. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, né? Expectativa, né? Muita rivalidade, uma rivalidade muito grande dentro do Rio de Janeiro, principalmente as duas torcidas, até a direção, né? Tem toda a situação do Maracanã também, do gramado do Maracanã, de lado, né? Que a torcida fica no Maracanã. Então, você tem uma rivalidade muito grande. E lembrando, o último confronto, o Ramon Dias foi muito bem. Ganhou por 4-2 no Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos. Eu acho que é um choque de ideias diferentes. Provavelmente a gente vai ver o Vasco jogando com linha de 3, aquele 3-5-2, com o David e o Verratti na frente. E o Vasco tentando deixar o Fluminense desconfortável quando o Fluminense tem a posse de bola, para quando retomar essa posse de bola, botar muita velocidade no contra-ataque, né? Um jogo um pouco mais direto. O Fluminense, na minha visão, eu falei isso aqui em outras oportunidades, para mim é o favorito ao título do Campeonato Carioca. É o favorito? Eu acho. É? Porque o Flamengo ele é muito potente do ponto de vista de material humano. O Fluminense melhorou o seu elenco e eu acho que tem mais ajuste coletivo. Até pela continuidade do trabalho do Fernando Diniz. Acho que hoje é um time mais organizado do que o Flamengo, que vai crescendo também com o Tite. Mas acho que é um time mais estável do ponto de vista do conjunto.
E o Vasco vai tentar competir. O que equilibra muito as coisas é o Ramon Dias, como equilibrou no clássico contra o Flamengo. Não é o Payet? Bom, o Payet qualifica, né? Eu acho que é um jogador muito acima da média, só que ele precisa de um entorno melhor. O Vasco precisa qualificar o seu sistema ofensivo. Por exemplo, tem que ver como é que vai ser o Verratti hoje. O Verratti está se recuperando uma fissura. Vai ter que jogar com uma proteção, né, ali na costela para conseguir desempenhar o seu melhor papel. A questão é, quando não tem o Verratti, não tem outro jogador. O Vasco não contratou um reserva para o Verratti até agora. E até por isso ele jogou não nas melhores condições contra o Flamengo. Depois o Emiliano Dias, né, na entrevista coletiva, admitiu isso, né? Revelou isso, né, Marra? Não, e mesmo assim ele teve uma participação que, assim, ele ia fazendo gol. Ali foi o Léo Pereira, né, que fez a intervenção. Então, eu acho que, olhando com os olhos do Vasco, o Vasco tem, pela segunda vez consecutiva, pensando em clássicos, adversários que vão oferecer para ele mais ou menos a mesma dificuldade e que vão fazer com que o Vasco faça o jogo que ele gosta de fazer. A bola, por mais tempo, vai estar, como esteve com o Flamengo, vai estar com o Fluminense. Sim. É a característica do time. Mas com o Flamengo, o Vasco teve oportunidades muito claras, jogando em velocidade e chamando o jogo pelo lado do campo. E, de repente, um cruzamento para a área e olha lá na cabeça do Verratti. Então, conseguir neutralizar, acho até que vai ter mais campo ainda para correr. Porque o Fluminense costuma jogar mais ainda lá em cima, né? O controle do Fluminense, e aí, quando você quiser falar que é territorial, geográfico, a ilustração que você quiser colocar, ela se dá ainda mais perto da linha do meio de campo e muitas vezes dentro do campo adversário, o que pode ser bom para o Vasco. A questão é, não adianta já nesse estágio de trabalho competir com o Fluminense para eu quero ser o dono da bola. Não é essa a característica. A questão é como eu vou inibir esses caras, deles também não chegarem tão perto da minha área, porque chegando perto da minha área, o Fluminense é muito forte. Até pegando como exemplo o jogo que o Donan citou, no Newton Santos, o jogo foi muito legal. O Fluminense já estava naquele momento pensando um pouco em Libertadores, e ali né? foi muita bola alta na área. Muito. Então, porque aí os gols do Vasco saíram assim, ou os primeiros, se não me engano, por cima com o Verratti e depois contra-ataque. Sim. Os gols no segundo tempo que deram a vantagem para o Vasco foram assim. A melhor versão do Vasco foi como falou o Marra, né? É um time que pressiona muito o portador da bola, quando consegue retomar velocidade no contra-ataque, bola parada, você tem um Piton, foi o jogador que mais acertou cruzamentos no último Campeonato Brasileiro e ele é uma alternativa criativa. Em muitas oportunidades o Vasco tem uma dependência do Piton, que está vivendo o melhor momento da carreira dele. Hoje, para mim, ele é um dos melhores laterais do país, desde a última temporada. Impressionante como ele até evoluiu defensivamente, que era um problema dele crônico na época do Corinthians. Ele sempre teve muita qualidade apoiando e, principalmente com o Ramon, ele se tornou um jogador mais equilibrado. Hoje vai ter um duelo importante com o Arias, né? Que joga uma barbaridade. Mas eu acho que a proposta do Vasco vai ser justamente essa. Só tem uma questão. O Fluminense é um time que tem muita qualidade técnica, controle no meio-campo, essa capacidade de construir e repertório para isso. E ele cansa muito o adversário dessa forma, porque em algumas oportunidades ele administra o jogo, vai com aquele jogo de aproximação. E tem um sistema ofensivo absolutamente letal e qualificado. Eu acho que hoje o Vasco pode ter muito problema no meio-campo. Porque você tem o Zé Gabriel, você tem o Payet e você tem o Galdamés. Que acabou de chegar. O Galdamés acabou de chegar, fez um jogo bom, uma ótima primeira impressão contra o Audax. Mas a gente viu mais do Galdamés com a bola. Sem a bola, ele ainda me pareceu um pouco pesado. Ele não tem a mesma capacidade de pressionar, de ser um motorzinho, como o Paulinho Paulo, por exemplo. Ou como esforça. Como esforça também, que está chegando. Ele foi muito bem no pré-olímpico. Então, hoje vai ser um teste até para esse meio campo, né? Se o Vasco vai conseguir ter a pegada necessária para competir com um time igual ao do Fluminense. Roberta, em relação ao meio-campo, o Marra estava falando até, né, de uma linha mais alta, né, Marra? Porque a gente analisou aqui, comentamos e chamou a atenção de muita gente o Fluminense encerrando recentemente o jogo contra o Audax com o Martinelli e com o André, os dois como, entre aspas, zagueiros, né? E a gente entendeu que ali foi uma alternativa, né, uma necessidade para aquele momento. O Flu não deve iniciar o jogo assim hoje, né? Não. A tendência é que vá com 3 zagueiros, mais uma vez improvise ali o Thiago Santos, o próprio técnico Fernando Diniz já elogiou esse jogador que é volante e vem jogando na zaga, porque o Nino
deixou então, né, foi embora no início desse ano justamente para defender outro clube. Então, ele vem utilizando também o Thiago Santos, então vai formar o time com 3 zagueiros e na lateral direita também o Guga vem sendo utilizado, Bruno, em relação até à base do time do ano passado, né, que encerrou lá como campeão da Libertadores. O Guga vai jogar na lateral porque o Samuel Xavier está lesionado, mas é isso, a tendência é essa, que mais uma vez o Thiago Santos seja improvisado na zaga tricolor. Aí junto com o Felipe, não é isso, Marra? É. E aí, assim, a partir daí, esses são jogadores que a saída é o Felipe. A saída, a bola. A bola no pé é o Felipe. Que ele pode fazer, inclusive, a bola mais longa, dependendo da pressão. Como o Donan disse, o Vasco é um time que pressiona para retomar a posse da bola, que pressiona o cara que está com a bola. O Felipe tem qualidade, o Fluminense tem jogo jogado, tempo de jogo, repertório, pressionou o Felipe, pressionou quem está lá atrás, e até o Ganso. Esses caras conseguem ter a bola longa ou a bola que fura as linhas de marcação com muita facilidade. É até um fenômeno o que acontece no futebol brasileiro. Bom, gente, é claro que aí eu vou entrar no meme do Fluminense e do City. Mas o que o Fluminense fez com o City não é normal em vários momentos do jogo, daquela troca de passes. Sim. Tanto que isso, na Inglaterra, isso rodou. Rodou, Marra? Em vários perfis. Rodando, até no Sport Bible, né? Que é um que de vez em quando flerta com um pouco de piadinha e tal. Mas mostrando como, assim, o City não está acostumado com isso. Disso acontecer com ele. Se a pressão não for uma pressão tão eficiente, é a primeira quebra de pressão e é alguém já livre para jogar. Por isso eu acho que com o passar do tempo, o Fluminense, com o passar do tempo no jogo, e se o resultado continuar em 0-0, estiver perdendo o jogo, a chance do André voltar, de iniciar lá atrás, do Martinelli voltar. Mas isso no jogo contra o Audaz aconteceu por 29 minutos ou 19. Bom, aconteceu por pouco tempo. Isso não vai acontecer em todos os jogos, em jogos grandes e por muito tempo. Mas essa é uma situação de jogo que ela tem que ser treinada mesmo. Claro. No campeonato estadual. Claro. E eu acho que o Diniz está fazendo isso e fazendo bem feito. Eu acho que ele faz o que o jogo pede, né? Naquele jogo pedia mais qualidade na construção, mais paciência, né? Estava fechado com muita organização ali o adversário. E hoje ele vai de novo testar o Thiago Santos, que tem feito jogos interessantes ali como zagueiro. Ele tem ido bem ali no Campeonato Carioca como zagueiro. Vamos ver hoje num teste maior contra o Vasco. Até porque como volante, desculpa, não, mas como volante ele não tem a técnica que o André tem e o Martinelli. Né? Ele não se encaixa, né, nesse estilo de um passador, né, um cara que vai construir o jogo. Ele é mais um destruidor do jogo adversário. E ali, como zagueiro, ele tá indo bem. Acho que o Nino ainda faz muita falta ali, porque ele, além do Felipe Melo, ele também tinha muita qualidade para iniciar o jogo, né? O arranque, a velocidade com a bola, condução boa. Acelerar essa saída, né? Essa conexão ali da defesa com o meio-campo, isso tudo é muito importante. O Fluminense favorito no confronto e o Vasco tentando competir muito se baseando no trabalho do Ramon. Mas é um teste muito interessante para Thiago e Felipe. Porque foi um teste pesado para Fabrício Bruno e Léo Pereira. Que já são zagueiros que foram titulares em toda a temporada passada. Ok, Davi Luiz, tudo. Mas eles formam a zaga titular do Flamengo e em alguns momentos eles foram vazados. Né? No cruzamento do Piton e na bola alta do Verratti. Então é um teste interessante para alguém que está iniciando uma temporada pensando que os zagueiros são esses. Esses zagueiros são de origem volantes. Hoje eles vão ser testados no jogo alto, no jogo físico e no jogo rápido de quem utiliza bem o lado esquerdo. Principalmente se... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Hoje, Vasco e Fluminense. O mando de campo é do Fluminense, né? O jogo no Maracanã. Acredito que será como tem sido nos clássicos, né? A torcida ali meio a meio. E o próximo jogo, será que vai fazer assim? Meio a meio? Tomara, né? Seria mais interessante aí os jogos entre Vasco e entre os clássicos serem meio a meio. Acho que seria mais legal aí. Mas vamos ver, né? Eu acredito que dá pro Vasco conseguir uma vitória assim diante do Fluminense nesse jogo aí, tá, galera? Não acho tão impossível assim não essa vitória
depois do jogo que o Vasco conseguiu fazer contra o Flamengo, deixou o torcedor com aquele gostinho, né? Na verdade, foi um jogo que ficou um gostinho amargo aí pro torcedor vascaíno, que dava para vencer aquele jogo depois de tudo que o Vasco fez dentro de campo. E saiu no 0-0, um pontinho, um pontinho, e pontinho esse que garante o Vasco nesse exato momento. No G4 ali com 12 pontos, logo abaixo vem o Botafogo com 11, Boa Vista com 11 e Madureira com 10, né? São times aí que pode estar ultrapassando o Vasco, dependendo do que acontecer nessa rodada, essa rodada 8 do Campeonato Carioca, né, galera? Então, a situação aí pode ficar meio complicada, mas se o Vasco vence, ele já vai a 15 pontos e desafoga Milhões. Se o Vasco vence o Fluminense, vai a 15 e desafoga Milhões, porque essa vitória, ela praticamente, né, garante o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. E ainda vai ter um clássico contra o Botafogo e depois o Volta Redonda e a Portuguesa, né? São mais alguns jogos aí, hein, pessoal? Mais alguns jogos aí importantes pro Vasco, hein? O Vasco precisa dessa vitória, gente. Tô olhando aqui. É muito importante. Uma vitória no clássico. Uma vitória nesses dois clássicos aqui é muito importante pro Vasco. Tem que vencer. E tem o Esforras também, Esforza. É difícil falar o nome dele, hein, galera? Que tá chegando aí. Esforza chegando. E o Pedro Henrique do Internacional também, né? Que provavelmente será jogador do Vasco da Gama, né? É muito especulado aí no Corinthians também. Mas vamos ver aí quem será o vencedor que vai trazer esse jogador Pedro Henrique para o seu clube. Acho que o Vasco tem uma chance maior porque tem a Ferpa, né? Já o Corinthians está meio sem a Ferpa aí. Vamos ver quem ele vai escolher. E o Vasco também tem o Alexandre Matos, né, pessoal? Alexandre Matos, que é um excelente negociador. Vamos ver se nesse momento vai pesar aí a lábia, o peso dele, né? O peso dele no mercado da bola, né? Tomara que o Pedro Henrique reforce o Vascão aí e que ele não vá para o Corinthians. Será um excelente reforço aí para essa temporada 2024, que vai ser muito puxada, uma das mais difíceis, na minha opinião, de todos os tempos, né? Muita SAF, muito time bom, vai ser zica. A gente está aqui na torcida para que comece logo o Campeonato Brasileiro, porque estadual é legal só nos clássicos, né? Enquanto não tem clássico, fica aquele joguinho assim, joguinho morno, né? Os times grandes não se desgasta muito, não tenta muito, e aí acaba ficando aquele jogo morno. Mas é isso aí, galera. Fico por aqui, não saia sem deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder tá dando essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Valeu!